Vamos tocar o barco aqui agora, dando boa tarde inicial ao deputado Geórgio Passos. Seja bem-vindo aqui na TV Atalaia. Boa tarde, Luiz Carlos Foca. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, através da TV Atalaia. Satisfação de estar aqui nessa empresa que tem 50 anos de história, de existência, que a gente fez questão, inclusive, de homenagear recentemente na Assembleia Legislativa. Deputado, antes da gente falar sobre o seu mandato, eu queria entender como foi, melhor dizendo, a construção da sua aliança, dessa parceria política com a prefeita Emília Correia. Veja, eu estava até conversando com um colega seu deputado e ele fez uma observação até interessante. Nenhum deputado, durante os 8 anos de Edivaldo Nogueira, defendia ou pautava assuntos de Aracaju na Assembleia. Hoje, os assuntos da capital também são debatidos na Assembleia. O senhor leva também, faz questão de levar e, como aliado, evidentemente, faz ali algumas defesas da gestão da prefeita Emília Correia. Como foi essa relação? Ela foi construída a partir da chegada de Ricardo Marques como vice-prefeito, é isso? Veja, Foca, na verdade é um ato de gratidão. Se a gente puxar lá atrás, em 2014, quando eu disputei minha primeira eleição, aqui em Aracaju, também em São Cristóvão, Emília Correia foi uma das pessoas que esteve comigo nas ruas, levando o meu nome para que outras pessoas que ela conhecia me dessem aquela primeira oportunidade de estar na Assembleia. Então, assim, esse entrosamento que a gente tem com a Emília não é da eleição do ano passado, é bem mais atrás, 2014, 2018 também estivemos dialogando, conversando, ela ganha para vereadora, reeleita, candidata também a deputada federal. Naquele momento, onde a gente tinha um grupo, eu, senador Alessandro, Daniele Garcia, Emília Correia também lá atrás participava, até o momento que houve a escolha de Daniele ser a candidata daquele grupo a prefeita, Emília sai desse grupo, vai fazer uma outra caminhada, a gente já estava ali naquele entrosamento. E agora a gente fica feliz, porque na eleição do ano passado, o partido que a gente faz parte, Cidadania, teve a oportunidade também da indicação de Ricardo Marques. Então, assim, 2 pessoas que colocaram o nome foram aprovadas, lógico, iniciando o seu mandato no primeiro ano agora, com desafios gigantescos. Nós estamos na maior cidade do nosso estado, nós sabemos que também os maiores problemas vão estar concentrados aqui. Temos a maior população, temos as dificuldades na área da saúde, na área de segurança pública, na área da saúde. Mas, assim, Emília vem disso, não é de agora, é de 2014. Por isso que eu tenho a tranquilidade de que sempre que é levantada alguma questão com relação a ela, e você pontuou bem, Edivaldo Nogueira foi 8 anos prefeito da nossa capital, nenhum deputado nem parabenizava, nem também falava negativamente da gestão dele. O pessoal era mais focado, vamos assim dizer, nos governadores, Belivaldo, e também no Jackson Barreto. Inclusive, o colega que fez essa observação com relação à sua postura sobre Emília na Assembleia me disse, olha, aqui você não pode levantar qualquer situação crítica a Emília, que Geórgio vem e pauta e rebate e gera o debate lá na Assembleia. Está sendo assim realmente? Veja, sempre que eu percebo que os discursos contra Emília, eu posso contribuir de alguma forma, de colocar também uma outra posição, eu estou me posicionando. Repito, quando era Edivaldo, e eu nunca fui aliado de Edivaldo, por exemplo, nunca levei questões do município de Aracaju, por entender também que cada um no seu local. Eu acho que os assuntos devem ser debatidos na Assembleia, até podem, mas, lógico, o foro mais apropriado é a Câmara de Vereadores. Por isso que eu, enquanto deputado estadual, se você pegar aí, quando Edivaldo foi prefeito, raramente, ou quase nunca, eu falei do nome de Edivaldo. Agora, lógico, eu percebo, entendo, compreendo, respeito, tantos colegas da situação, como também colegas da oposição, a deputada Linda Brasil sempre leva algum questionamento à gestão da prefeita Emília. E o que eu tenho a condição de rebater com tranquilidade, a gente vai fazer. Eu acho que
Isso também é importante, a gente vai, com isso, informando a sociedade o que vem acontecendo. É interessante isso, né? Porque o senhor divide com Linda Brasil e vários outros deputados estaduais esse trabalho de oposição ao governo Fábio Mentidieri. E aí, quando Linda leva uma situação de oposição, de ataque ou até mesmo de cobrança ali à prefeitura, o senhor faz o contraponto a ela, né? Sim. Então, ela faz o contraponto a todo mundo, aos aliados de Fábio e aos aliados de Emília, né? Então, a gente respeita, acho que a deputada Linda, ela leva também coisas importantes, né, para a Assembleia. Nesses debates, a gente sempre vem conversando muito, né? Ela sempre diz, Jorge, vou conversar inclusive sobre essa situação envolvendo o município de Aracaju, né? E a gente, no que puder, né, contribuir, como eu disse, para passar a informação para a sociedade, mostrar uma outra opinião do que vem acontecendo na gestão. Isso eu vou fazer até pela proximidade, como você bem pontuou, né, que eu tenho com Emília desde o ano de 2014. O nosso vice-prefeito, Ricardo Marques, é do Cidadania, e a gente ficou feliz quando a gente conseguiu fechar aquela composição onde o Cidadania fez a indicação do vice. A gente sabia que ali outros partidos, né, gostariam também de ter tido a oportunidade, né, de colocar outros nomes, ou até que o próprio Ricardo saísse do Cidadania e fosse se filiar em outro partido. E Ricardo considerou o partido e ficou e foi candidato pelo Cidadania. Deputado, Ricardo está sendo isolado por Emília Correia, na sua avaliação, Veja, ou não? Eu não consigo visualizar esse isolamento, Foca, sendo bem sincero. Eu converso, já conversei essa semana com o Ricardo, já conversei também semana passada com a Emília, não percebo, né, esse, vamos dizer, distanciamento. São duas pessoas que têm ali uma personalidade muito forte, tanto o Ricardo quanto a Emília, pessoas proativas. E o que a gente via em Aracaju, e eu acho que é isso que muitas das vezes as pessoas podem até estar confundindo, a gente nunca teve um vice-prefeito ou até mesmo um vice-governador, né, que sempre estivesse também ali somando, colaborando com a gestão, indo também nos locais para que os problemas sejam resolvidos. Eu acho que isso também é importante na gestão da prefeita Emília, porque geralmente os vices, né, se você pegar a maioria dos municípios sergipanos, né, o próprio governo do estado, são vices isolados. Hoje o vice está na condição de secretário de Educação, está dentro de Educação. Do Estado, Educação. De Educação. No município, entendeu? Comunicação. Mas, geralmente o vice não tinha essa participação. Então, assim, e aí muitas vezes as pessoas podem confundir, né, quando o Ricardo vai numa unidade de saúde, mas ele deve ir, ele tem que ir, olhar se realmente tudo aquilo que ele pregou junto com Emília está sendo colocado em prática. Nós sabemos do desafio que é você romper um ciclo de poder como existia na nossa capital, né, com pessoas que vieram, né, do mandato parlamentar de vereador. Muitas pessoas não acreditavam no meio político que aquela chapa daria certo, mas o povo de Aracaju, né, em sua grande maioria, abraçou essa chapa e deu essa vitória. Mas o gesto de Emília de se aproximar de Tiago de Joaldo, que se coloca como um eventual candidato ao governo do estado, não seria um recado também a Ricardo? Porque, veja, Ricardo fala também da vontade de disputar a vaga de deputado federal próximo ano, mas também se coloca à disposição no grupo para disputar o governo do estado. E aí, quando a Emília anuncia uma aliança a um deputado federal, que também se coloca como um eventual candidato a governador, ela não estaria isolando o Ricardo? Veja, Foca, eu vou repetir o que eu venho dizendo desde o início do ano. O que nós, enquanto oposição, nós precisamos é de estar organizados, né, unidos com um único objetivo. Hoje, na minha avaliação, eu sinto falta, digo aqui a você e digo em qualquer lugar, que eu já disse às pessoas que estão na oposição, a gente precisa de alguém que lidere esse projeto de oposição no estado de Sergipe, que coordene. Naturalmente, na minha avaliação, nós temos aí a prefeita Emília, que hoje é a liderança que está num cargo maior dentro do nosso grupo. Temos também o prefeito Valmir de Francisquinho, tem a Edivan Morim, que você mencionou, né, que inclusive concedeu entrevistas, tem a gente que faz parte do Cidadania, para que essas situações não aconteçam, como você menciona. Jorge, será que não há um afastamento? Eu acho que não, porque assim, no momento que Tiago, né, faz o gesto de ter coragem, de romper com o governo e vir para a oposição, que esse movimento você vai encontrar poucos fazendo. Geralmente é o contrário, né? Você sai da oposição e vai para o governo. Isso. Dá o governo para a oposição, esse movimento é menor, né? E aí você vê
na mesma semana, Ricardo estava conversando com o deputado Tiago, entendeu? O Tiago esteve visitando o vice-prefeito Ricardo Marques. Eu conversei, né, com o deputado Tiago em Brasília, na Marcha dos Prefeitos. Né? A gente já vinha com esse diálogo de Tiago se aproximar da oposição, não de agora, né? Mas a gente fica feliz que se concretizou, né? Ele anunciou junto com a prefeita Emília, mas assim, o grupo não decidiu candidatura ainda. O grupo precisa se reunir, mas precisa avançar. O senhor defende o nome de Ricardo Marques como candidato a governador? Ricardo é do meu partido, eu sou presidente estadual, né, do meu partido. Lógico que eu vou levar o nome de Ricardo em qualquer reunião que a gente tenha enquanto bloco de oposição. Mas eu tenho que entender que dentro do bloco de oposição a gente tem que ter os critérios ali muito bem definidos, objetivos, para que a gente possa enfrentar tete a tete a máquina do governo. A gente não pode colocar, né, um candidato para a eleição do próximo ano que realmente não tem uma envergadura de enfrentar o governador Fábio, né, que tem também no seu grupo diversas lideranças políticas e mais algumas que estavam na oposição e foram para lá, para fazer figuração. A gente precisa ir para essa eleição realmente para derrotar esse grupo que comanda o Estado de Sergipe desde a época do saudoso Marcelo Deda. Um assunto que vem repercutindo bastante é os das demissões em massa realizadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Vamos ouvir, antes do senhor falar, trazer a sua fala, a sua posição a respeito desse assunto, vamos ouvir o que disse a porta-voz do governo do Estado, né, da Secretaria de Estado da Saúde, a Cristina Rochadel, que ontem, inclusive, nós exibimos aqui esse trecho do posicionamento do governo. Eu publiquei nas minhas redes sociais, o senhor também reagiu lá. Vamos ouvir o que disse a Cristina. Nós estamos cumprindo uma decisão judicial, através de ação civil pública, né, dos Ministérios Públicos do Trabalho, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal. Essas ações civis públicas, elas vêm acontecendo ao longo desses mais de 10 anos, alegando a irregularidade, a ilegalidade desse PSS lá de 2014. Essa contratação temporária, né, que é um processo simplificado, seletivo, uma contratação temporária, que ele tem validade de 1 ano por mais 1. Então, quando você diz que tem validade de 1 ano por mais 1, subentende-se que esse processo que está em questão, ele não tem mais validade legal, ele não tem mais, ele está em discordância jurídica. Então, infelizmente, essa decisão agora, os ministérios, eles não querem mais o prazo. Nesse período, o governador já veio tentando, tanto é que em fevereiro do ano passado aconteceu uma outra reunião, onde eles definiram que agora, em 2025, não teria mais prazo para isso. Então, é uma decisão judicial que está sendo cumprida pelo governo do Estado, mas o que nós precisamos trazer é que o governo do Estado, ele não está de braços cruzados, ele não está à toa a essa decisão. Qual é a bronca, George, dos servidores com relação a essas demissões? Porque Cristina disse, olha, o PSS é irregular, existe uma ação civil pública do Ministério Público que diz, olha, não podemos continuar com esse PSS. Isso você está de acordo, é isso? Veja, Foca, na verdade o que os trabalhadores ficaram na bronca com o governo é que o governo não está cumprindo o que ele ajustou na Justiça Federal. Tem um acordo que foi assinado em janeiro e fevereiro do ano passado, com esses prazos estabelecidos, né? Quem fez esse PSS lá em 2014 sabia que era por prazo determinado, tiveram algumas prorrogações, várias vezes o governo, né, tanto na época de Belivaldo, nós tivemos embates dentro da Assembleia, né, para que esses trabalhadores não fossem demitidos, e aí ganhou-se tempo, mas está lá muito bem claro, a substituição dessa mão de obra deve acontecer por pessoas que fizeram o concurso da saúde. O concurso foi feito à prova agora no início desse mês de junho, não foi homologado ainda. E aí vai a Fundação Hospitalar de Saúde, coloca um cronograma de desligamento dos trabalhadores. Nós estamos falando aqui de mais de 1.000 pessoas. Como é que vai ficar a assistência de saúde do Estado sem essas pessoas, já que o concurso ainda não foi finalizado? Aí a gente recebe um outro documento da própria Fundação Hospitalar de Saúde, assinada pela sua presidente, dizendo que as substituições serão feitas por pessoas que fizeram o PSS 2023. Aí onde foi que entrou a bronca. Como é que eu estou tirando um PSS para botar outro PSS e eu na justiça faço um acordo e digo que eu vou tirar o PSS para botar um concursado? Mas não seria por tempo limitado, não seria um tempo curto ali para justamente se convocar esses concursados, não? Mas aí onde é que está? No acordo, tem uma cláusula que diz o seguinte,
que você pode fazer a prorrogação dos prazos que foram concedidos. E o governo tem uma ótima justificativa. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Estadual, Justiça Federal, fiz o concurso, como vocês determinaram, na ação civil pública. A prova foi realizada agora, possivelmente em setembro eu estou com esse concurso finalizado. Então me dê mais 2, 3 meses para eu fazer a substituição. Mas o que é que está por trás disso tudo, Foca? E você acompanhando o Diário Oficial, você vai ver as OSs. Já saíram 3 editais para que unidades de saúde do Estado passassem a ser administradas por OS. O Hospital da Criança, aqui do Estado, em Aracaju, a partir do dia 1º de julho, uma OS assume. Sim. Saiu os editais para as unidades de Neópolis, Buquim, Tobias Barreto. Na sequência, vai sair dos regionais, Propiá, Glória, Itabaiana e Estância. Na verdade, o que é que o Estado está fazendo aí? Vai tirar o pessoal e vai contratar a OS. E a OS é que vai fazer a contratação das pessoas. Eu nem sei quantas pessoas serão chamadas pelo concurso público. Então, na sua avaliação... Criaram só um tumulto agora para justificar. Para justificar a OS? A OS. Isso aí, para mim, está muito bem claro. Né? Você acompanha no Diário Oficial, você vê lá toda semana uma publicação de um edital, de um chamamento público, né, com prazo determinado. A OS que vão ser contratados para essas cidades que eu falei, para agosto. Então, o que é que justifica chamar concursados? Por isso que eles optaram pelo PSS. Então, mas e por que não deixar o PSS antigo, que já tem experiência então, em tudo? Se a OS vai entrar, então a população não vai ficar desassistida. Isso... Depende da lei. Aí onde é que está? Como não temos transparência, que foi isso que o deputado Paulo Júnior falou hoje, não temos essas informações concretas, dia 1º de julho começa a demissão. Só que dia 1º de julho nem o concurso está terminado, concluído, e nem as OS. Então você vai ter um prazo de 30 a 60 dias no limbo. E aí por que eu vou chamar um PSS para a pessoa assumir por 60 dias? E por que não deixar as pessoas que já estavam desde 2014? É essa a problemática. Deputado, eu vou para um rápido intervalo comercial, a gente volta em 2 minutos. Hoje recebendo o deputado Geórgio Passos. Não saia daí, hein? E a gente volta já com uma pergunta de bate-pronto para o deputado Geórgio Passos. Deputado, o senhor avalia que o governo do Estado, nesse cenário para 2026, o governador Fábio, né, de forma pessoal, ele está trabalhando para disputar a eleição sem adversário, para ganhar a eleição por WO? Esse é o pensamento do governador Fábio na sua avaliação, na sua interpretação? Veja, Foca, eu acho que essa é a única chance que o governador tem para ser reeleito. Porque se realmente... Peraí. Como é? Não entendi. Para mim, a única chance que o governador tem para ser reeleito é essa forma. Desmobilizar a não oposição. Ter candidato de oposição. Candidato e ele ir sozinho. Certo? Quando eu falo candidato, pessoas que realmente tenham condição de ir para um confronto com o governador. Lógico que nós vamos ter pessoas aí que vão ser candidatas no próximo ano, né, de outros partidos, não do Cidadania, mas o governador trabalha hoje, isso aí, avaliação minha, focado em desarticular a oposição para que ele possa ter a sua vida facilitada no próximo ano. Onde, para mim, isso vai de encontro à democracia. Ele deveria, né, cuidar da gestão dele, fazer as coisas acontecerem e no próximo ano ele ir para uma reeleição e dizer, quero ser reeleito porque fiz isso, fiz aquilo. E não, né, tentar, de todos os modos, desarticular a oposição. Agora, Fábio teve uma sorte aí, viu, deputado? Uma sorte grande, né, nesse cenário da política de Sergipe. Porque nós temos 2 partidos da oposição que são antagônicos e que não vão se aliar nunca, que é o PL e o PT. Então, o PL de Bolsonaro e o PT de Lula estão na oposição do governador Fábio. Então, eles nunca vão se aliar. Então, ele contou com a sorte aí, né, também, né? Mas veja, depende. É relativo. O senhor se aliaria, por exemplo, ao PT, a Rogério Carvalho? Repare só como é relativo esse seu pensamento. O senhor se aliaria, por exemplo, a Rogério, que é oposição? Se a gente tiver um candidato a governador que não esteja nem no PT, nem no PL, porque nós, enquanto outros partidos, não podemos convergir nesse contra Fábio? Por exemplo, Ricardo no Cidadania, é isso que o senhor quer dizer? No Cidadania, ou se essa somação de força, não, vamos botar Ricardo em um outro partido e todo mundo apoia. Por que eu não votaria em Ricardo? Por que, por exemplo,
o senador Rogério não votaria, por que Emília não votaria. É isso que eu digo. O que pode ter de antagonismo entre as duas siglas, lembrando que tanto no PT quanto no PL tem pessoas, né, que têm o nosso respeito, que a gente tem a nossa consideração, né, mas entendo o que você quis dizer pelo fator nacional, da política nacional hoje, mas nada impede de você pegar um partido, colocar como candidato a governador, senador dessa chapa majoritária, um candidato do PT, o outro senador um candidato do PL. Veja, aí ficaria... Não poderia? Não, certo. Ficaria estranho uma chapa, na minha avaliação, viu, George? Por exemplo, vamos supor o Ricardo Marques candidato a governador pelo Cidadania. Aí os senadores de Ricardo Marques, Eduardo Amorim, PL, e Rogério Carvalho do PT, ou até mesmo um bolsonarista, Rodrigo Valadares, e um petista, Rogério Carvalho. Veja, tudo pode acontecer. Na política, vocês que se entendam aí. Mas que quem ficaria avaliar, estranho, sim. É o que eu digo, quem vai avaliar depois é a população. E veja, respondendo a tua pergunta, lógico que o governador Fábio já vem tendo sorte há muito tempo. Desde a época que ele foi eleito, né, governador, ficando em terceiro colocado no primeiro turno da eleição passada. Então, ele já vem dando muita sorte. Né? Mas, o que eu repito, a oposição precisa estar unida, focada, né, com sabedoria. Nós sabemos, né, dos desafios direita, esquerda, mas Sergipe também precisa que haja uma alternância do poder. Eu acho que o grupo que começou ali com o saudoso Marcelo Deda, né, passando por Jackson, passando por Belivaldo, agora com o próprio governador Fábio. E veja a que modo nós estamos hoje, Foca. E eles não estão errados, certo? Nesse pensamento que eles estão trabalhando, que é uma questão de poder. Já se fala em candidaturas 26, 30, de 34. Ou seja, as pessoas estão tão confiantes que vão ganhar tudo que não estão combinando com a população. Como é que você já está pensando numa chapa que você quer formar para 2030, para 2034? Falo desse grupo do governador. Politicamente eles estão errados? Não, mas estão subestimando a inteligência do povo sergipano. Vamos agora falar sobre um projeto do senhor que é muito importante. São os fogos sem estampido, né? Estampido que chama, né? Que é sem barulho, né? Isso. Aqueles fogos que só tem um efeito visual, não um efeito sonoro. Esse projeto está em tramitação na Assembleia, como é que ele está? Isso, esse projeto foi protocolado em setembro de 2023, certo? Já dialogamos muito com a casa, já conseguimos passar na CCJ. Lógico que a gente teve um cuidado, inclusive, né, a próprio pedido do presidente, do deputado Garibaldi, de ouvir as pessoas que trabalham no comércio de fogos, porque são pessoas que também dependem dessa matéria-prima para sobreviver. E a gente estendeu a problemática, mas como você disse, muitas vezes, quando você está ali no final do ano, no Réveillon, né, que vai ali para a aula de Atalaia, ou até mesmo assistindo a televisão, o que acontece no Rio de Janeiro, as pessoas estão ali não é pelo barulho, estão ali pela luminosidade que aqueles fogos têm. Então, a ideia nossa é essa, que aquele barulho seja retirado, que hoje, pela tecnologia, a própria indústria de fogos, já percebendo isso, a gente já tem essa informação, começou também a modernizar, né, a sua produção e tem mais realmente fogos artísticos, como eles falam. E aí, uma coisa compensa a outra. O fogo artístico é mais caro, então, o que você deixar de vender do fogos de barulho, quando vender o outro, vai compensar. A grande ferramenta de venda de fogos aqui no estado de Sergipe, segundo o pessoal da associação que comercializa fogos aqui, é o traque de massa, aquele estalo, né, que joga no chão. O traque bebê. Traque bebê. 70% das vendas, segundo eles, é daquilo. E aquilo o nosso projeto não está impedindo. A gente está impedindo realmente aquelas girândolas, né, que realmente trazem um transtorno gigante. Alguns estados já aprovaram, exemplo de Alagoas, essa matéria. Aqui em Sergipe, alguns municípios já também aprovaram, exemplo de Glória, de Itabaiana. E agora a gente quer, em nível de estado, que o nosso projeto avance. Tivemos aí um compromisso essa semana muito importante do presidente da Assembleia, que vai pautar essa matéria antes do encerramento, né, do ano legislativo. E veja, a gente tem que pensar também, não apenas no idoso, temos os idosos, recém-nascidos, temos os próprios animais, temos os autistas, a gente está sempre colocando depoimento de autistas que quando houve os fogos, realmente, alguns têm até crises muito fortes. Então a gente espera que essa matéria realmente avance na Assembleia Legislativa, Foca, e a gente possa também ter um Estado sem esse barulho. E detalhe, combinado até também com o próprio presidente e com outros deputados, essa lei
sendo aprovada, ela vai vigorar a partir de janeiro do próximo ano, porque a gente sabe que agora muita gente já comprou o material e não poderia também ficar no prejuízo. Vamos cobrar dos colegas, vamos cobrar dos deputados a tramitação mais rápida, mais ligeira desse projeto para que ele possa ser aprovado o quanto antes. Vamos cobrar até mesmo do presidente Jefferson Andrade. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Boa sorte no trabalho. Força! Eu que agradeço, Luiz Carlos Foca, estamos na luta, né, e também torcendo agora pelo nosso Juventude. As meninas do Juventude estão jogando agora Copa do Brasil e a gente vai lá torcer pelo futebol feminino. E assim a gente encerra a edição de hoje do Atalaia Mais. E a entrevistada de amanhã será a deputada federal Catarina Feitosa. Me segue lá no Instagram, @LuizCarlosFoca. Forte abraço.